Como eu estava falando, ótimo. Então, como eu estava dizendo, o que é que acontece? Esta oficina de hoje, ela foi organizada, certo? Em função das respostas de muitos de vocês a um questionário. E, dentre as perguntas desse questionário, muitos de vocês pediram que fosse feito, digamos assim, atividades, planos de aula, né, podemos dizer dessa forma, com os gêneros textuais, histórias em quadrinhos e tirinhas, né? Então, com base nessa demanda, a gente do Dolfer, né, do nosso projeto, a gente começou a organizar alguns planos e eu vou hoje explicar para vocês, mostrar, apresentar como esses planos foram organizados, como a gente pode utilizá-los, enfim, né? As línguas aqui que vão ser mostradas são duas, língua inglesa e língua portuguesa. A língua espanhola não foi feita, mas pelo fato dela também ser uma língua estrangeira como a língua inglesa, ela também pode ser utilizada com a mesma, digamos assim, com a mesma organização que as outras línguas foram feitas, certo? Está aqui com a gente, aliás, estão aqui com a gente duas professoras que colaboraram juntamente comigo na elaboração desses dois planos de aula, certo? A professora Tatiana, de português, boa noite, Tatiana, e a professora Yara Francisca, certo? Então, assim, embora seja eu que vá dar início às explicações, mas isso não significa dizer que as professoras também podem colaborar, tá certo, professora Tatiana, professora Yara, tá? E vocês também, tá? E vocês também. Não é porque hoje eu vou mostrar esses planos de aula e explicar, e, enfim, né, como é que eles podem ser utilizados e tal, que vocês não podem participar. Eu gostaria, inclusive, que vocês pudessem participar ao máximo. De que forma? Certo? Perguntando, tirando dúvidas, dizendo que já usam esse tipo de organização no plano de aula, ou que não usam, tira dúvidas, certo? Então, sintam-se completamente à vontade para interagir comigo, tá certo? E com as outras professoras ao longo da apresentação. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem escrever aqui no chat, ou se quiserem também podem perguntar, tá certo? Então, vamos lá, eu vou dar início agora, vou começar a apresentar para vocês, só um instante. Vamos lá. Não, não. Só um instante, minha gente. Oi, peraí. Cadê você? Oh, gente. Vocês estão vendo? Ainda não, Daniela. Só um instante. Sou uma eterna aprendiz nessas coisas, meu Deus. O que é que está acontecendo? Deu certo agora há pouco e agora não está dando. Oi, oi. Opa! Vamos, filha, apareça. Vamos lá. Não sei o que está acontecendo. Desculpem, gente, estou tentando mostrar aqui.
Daniela, você não está conseguindo compartilhar, é isso? Ah, agora foi. Desculpem. Tá, Consegui. ok. Consegui. Desculpa o atraso. Consegui agora. Consegui. Pronto. Agora foi. Por favor, me digam se está tudo ok. Se não estiver, diga assim, não apareceu. Se tiver, aí se diz, tranquilo, apareceu. E agora? Estão Ainda não. vendo? Ainda não Então, apareceu, não, Daniela. Agora sim, de apareceu. português. Apareceu? Apareceu o plano de Beleza. aula. Beleza. Deixa eu só fazer aqui um negócio. Apareceu? Beleza. Ótimo. Valeu. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Ok. Tá tudo ok, né? Estão vendo aí, não é isso? Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês um plano de aula que foi feito de língua portuguesa, tá? Lembrando que para os dois planos de aula, o gênero que a gente utilizou foi o gênero tirinha, certo? O gênero textual tirinha. Considerando que hoje nós estamos trabalhando com os eixos temáticos dentro da perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, o tema que foi escolhido para ser desenvolvido nesses dois planos de aula foi sobre saúde. E aí, o tópico da aula, o plano da aula, na verdade, ele foi desenvolvido dentro do o seguinte tópico: saúde mental e física, tá? Então, eu estou aqui mostrando a vocês que é importante que tudo seja iniciado a partir de um tema, tá? A partir de um tema. E dentro desse tema, a gente vai organizando os objetivos, e outras coisas que, ao longo aqui do plano, que eu vou mostrando e eu vou explicando, o que é que a gente precisa fazer. Mas é importante que o tema, né, o tópico, ele já esteja na nossa mente, né? E que esteja contemplado junto com os eixos temáticos que são abordados pelo BNCC, tá bom? Então, aqui é sobre saúde mental e física. Outra coisa, é importante também que a gente saiba, a gente possa escolher um gênero textual digital. Né? Nós estamos vivendo uma situação, né, em que a internet é o nosso suporte, né? É o nosso suporte para a gente não só fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, apresentando via Google Meet, mas a gente precisa também utilizar esse meio e escolher. Daniela, Alô? perdão, Daniela, Oi? a sua apresentação não está aparecendo. Ela está como se fosse um participante bem pequenininho para mim. Só um instante, espera ainda. Quem está falando? É Ruth. Oi, espera Ruth, ainda. Oi, só um instante. Quem falou? Ruth, Ruth. Oi, Ruth. Diga aí, por favor. a sua apresentação está bem pequenininha, como se fosse um participante. Desculpe, boa noite, Dan. Ruth, faz o seguinte, vai em cima da tela apresentação, que é pequena, veja que aparece, passe o mouse, aparece fixar na tela, aparecem três ícones, fixar na tela, a do áudio e para remover o participante. O primeiro ícone é para fixar na tela, clique nele e a tela vai aumentar de tamanho. Tá ok, obrigada. De nada. Ok, obrigada, Alessandro. Muito obrigada. Vamos lá. Obrigada. Obrigada, Alessandro. Muito obrigada. Então, vamos lá. Estão vendo? Está tudo ok? Tudo ok, Daniela. Pode A minha continuar. não tá, não. Não estou conseguindo ver, não, a tela, não. Quem não está conseguindo ver a tela? Eu, Elisiane.
Elisiane. Já cliquei aqui nos pontinhos, mas não estou conseguindo. Também não estou vendo, não. Tentem Aparece, procurar. Tentem aparece como se fosse para aparecer uma tela minha e não sua. Elisiane, o ponto que você tem que, onde você tem que clicar, não é onde tem esses pontinhos, não, certo? Você deve É, estar vendo a tela de apresentação bem pequenininha, como se fosse um participante, não é? aqui Aí embaixo. você vai passar o seu mouse lá nessa imagem e Eu você estou vai no ver que vai celular. aparecer, certo? Vai, Apareceu, pronto, já pronto. consegui. Você libera lá e a tela fica grande, a tela da apresentação fica grande para você. Já ficou aqui. Muito obrigada. Ótimo. Nada. Obrigada, Karine. Obrigada. Obrigada. Ô, coisa sem graça, se estiver querendo ter. Tá tudo ok agora, gente? Sim, Daniela, acredito que sim, pode seguir. Ok. Obrigada, Karine. Muito obrigada. Nada. Então, continuando. Depois que a gente escolhe, a gente vê qual é o tópico, né, o tema, o eixo temático que a gente precisa escolher e delimitar isso como um tópico da aula. É importante também que a gente escolha qual vai ser o gênero que a gente vai trabalhar, certo? Eu estou trabalhando hoje com o gênero tirinha, mas eu posso trabalhar com o gênero história em quadrinhos, eu posso escolher um gênero textual digital, um videoclipe, uma música, eu posso escolher uma propaganda online, uma charge, um meme, enfim, ou qualquer outro gênero, certo? Que esteja no meio digital, certo? Para poder a gente trabalhar com o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, tendo essas duas coisas, tendo escolhido essas duas coisas, aí a gente vai começar a ver como é que a nossa aula vai ser organizada. Eu vou aqui aos poucos descendo, mas eu vou mostrando para vocês aqui, por exemplo, eu vou aqui parar nos objetivos, tá certo? Por ser esse primeiro plano voltado para a língua portuguesa, tá? E considerando que nesse plano de aula aqui que eu estou mostrando para vocês, tanto nesse como no de inglês, o que é que esse plano de aula inclui? Ele inclui as atividades relativas à leitura, a parte de vocabulário, a parte de gramática, de estudo gramatical, e a parte de escrita, certo? Então, esse plano de aula, ele inclui todas essas atividades. Não significa dizer que porque nesse plano de aula que eu estou mostrando a vocês, a gente vai ter que fazer isso numa aula só. Não, não vai ser numa aula só, certo? Isso vai de acordo com a sala de aula, com o nível dos alunos, certo? Do andamento, tá? Da turma, certo? Então, assim, isso é um plano de aula que pode ser feito, por exemplo, ao longo, digamos assim, de umas 3, 4, ao longo de um mês, podemos dizer dessa forma, ao longo de um mês, certo? Por exemplo, tá? Então, é importante que esse plano de aula, que vocês entendam isso, que esse plano de aula ele foi feito para ser posto em prática, desculpem, ao longo de um mês, por exemplo, tá certo? Mas isso tudo vai depender do andamento dos alunos, certo? Da situação da sala de aula. Esse primeiro momento aqui que eu vou mostrar a vocês é dos objetivos, tá? Então, vamos supor, o primeiro, compreender de forma geral e específica o assunto saúde nas tirinhas. Esse primeiro objetivo, ele está bem voltado com a questão da leitura, certo? Então, aqui eu vou trabalhar não só a questão geral, tipo, da ideia geral, do conceito geral, do que é a tirinha, mas também compreender assuntos específicos dentro desse tema. Então, vão ser trabalhadas estratégias que vão orientar o aluno à leitura geral de um texto e à leitura mais detalhada,
certo? Então, esse primeiro objetivo contempla isso. O segundo, adquirir o conhecimento vocabular sobre o gênero tirinhas e conhecer as características linguístico-imagéticas do gênero em discussão. A segunda está bem relacionado com o ensino do vocabulário, tá? E nisso significa que eu vou possivelmente não, trabalhar esse conhecimento na parte relacionada a estudo linguístico, certo? Terceiro, conhecer as características linguístico-imagéticas do gênero em discussão. Ora, se o gênero textual digital, tirinhas, é um gênero multimodal, então ele apresenta características tanto do ponto de vista da linguagem, linguístico, como do ponto de vista multimodal, da multimodalidade. Né? Se vocês assistiram a minha oficina, que foi mostrada junto com o professor Nicásio, nós explicamos, que foi sobre os memes, que todo gênero digital, multimodal, certo? Ele apresenta mais de um modo de comunicação, mais um modo de linguagem, certo? Interagindo num único espaço linguístico discursivo. Tirinhas é um exemplo disso, assim como memes é um exemplo. Então, a gente precisa entender e explicar para os nossos alunos que modos de linguagens compõem o gênero tirinhas. Então, eles também vão aprender a estudar e a compreender esse gênero, certo? Número 4. Entender a função comunicativa dos elementos multimodais nas tirinhas. Esse número 3 e o número 4, eles estão correlacionados. Por quê? Não somente o professor irá apresentar que características o gênero tirinhas apresenta, sob o ponto de vista linguístico e imagético, mas o número 4 está muito mais voltado sobre a questão multimodal, imagética. Então, vai ter também um momento nessa aula em que o professor deverá pontuar quais são os significados, por exemplo, das expressões faciais, das letras maiúsculas, da linguagem corporal dos personagens nas tirinhas. Então, todas essas expressões, esses elementos, eles têm uma função comunicativa nos diálogos e na própria história. Isso também vai ser pontuado nesse plano de aula. Número 5. Discutir sobre a linguagem formal presentes no gênero. Veja bem, esse número 5 fala sobre a questão da linguagem mesmo, né? A questão linguística. Ou seja, como é que eu posso dizer aqui para vocês? Como é que as sentenças elas são organizadas de forma que o leitor, o aluno, possa entender que o que está sendo colocado nessas tirinhas, as sentenças e as falas dos personagens estão situadas no contexto formal, uma situação formal, ou numa situação informal, tá? Então, esse gênero vai apresentar, como é que se diz, com as tirinhas que eu vou mostrar mais adiante, a diferença, certo? Do uso formal e informal da linguagem nas conversas e nos diálogos presentes nas tirinhas. Número 6. Explorar o modo imperativo presente nas tirinhas. O número 6 é um exemplo mais específico do aspecto linguístico que vai ser trabalhado junto com o aspecto do vocabulário, né? Então, eu já estou delimitando aqui que aspecto da gramática eu vou trabalhar com o meu aluno. É o modo imperativo. O número 7 vai também trabalhar essa questão linguística, mas nesse caso já é voltado para a questão da pontuação. Né? Usar o sinal da pontuação, no caso, exclamação, nos balões que surgem, que implicam, que falam sobre a admiração. Desculpem aqui, eu acho que houve algum erro de grafia, certo? Espero que vocês... número 8. Então, aqui no número 7 está bem explícito, vai trabalhar a questão da exclamação que aparece nos balões quando
os personagens, né, eles estão interagindo. Número 8. Trabalhar a diferença entre mal com L e mal com U. Tá. Então, eu também vou... Aqui eu estou trabalhando a questão já da ortografia. E número 9, produzir um texto multimodal com base no assunto de aula. O número 9 tem a ver com a questão da escrita. Então, se vocês observarem bem aqui, o que está escrito nos objetivos é o que a gente vai ver mais adiante nas atividades do plano de aula, certo? Então, é preciso que o plano de aula tenha, logo no início, essa parte. Depois, eu coloco aqui o método de ensino. O método de ensino, quem normalmente trabalha o ensino de língua, utilizando os gêneros textuais digitais, que é o nosso caso, a partir de um tema temático, trabalha normalmente no método indutivo. O que significa isso? Que o ensino da leitura, da escrita, do vocabulário, da gramática, são feitos de forma contextualizada, certo? A gramática, ela é contextualizada, a escrita, a leitura, tá certo? Não é explícito, é indutivo. Então, é um método em que a gente leva o aluno a fazer inferências, a induzir o porquê que aquela história está sendo construída com aquele vocábulo, com aquela estrutura e por aí vai. Tá? Esse é o método. Nessa parte aqui onde tem conteúdo, ela ficou dividida na seguinte parte. O gênero que eu vou trabalhar, né, eu tenho que também delimitar, nesse caso é tirinhas. Os aspectos linguísticos que eu vou contemplar nesse plano de aula, que aí são a questão da pontuação, no caso é a exclamação, o uso da exclamação, o modo imperativo, a linguagem formal, a diferença entre mal com L e mal com U. Tá? Então, aqui eu já delimitei nesse plano de aula, tá certo? O que é que eu vou fazer, tá bom? Ao longo de um mês, por exemplo, ou de 3 semanas. Nessa parte aqui onde tem duração das atividades, veja bem, eu coloquei entre 4 e 6 horas aula, mas isso, novamente eu digo, vai depender da situação da tua sala de aula, de como é que você vai explorar, do andamento da tua aula com o ritmo dos teus alunos, né? Então, isso vai variar muito de sala de aula para sala de aula, certo? Mas eu coloquei aqui uma média, beleza? Gente, à medida que vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem, então, colocar aqui no chat, certo? Vocês podem fazer perguntas, tá? Já estou vendo aqui que algumas pessoas já fizeram alguns comentários. Foi Tatiana, né? A linguagem formal justifica, tá certo. Mas, olha, caso vocês queiram aqui fazer alguma pergunta no chat, por favor, podem fazer, tá bom, gente? Podem fazer, fiquem à vontade. Continuando. Se quiserem me interromper para perguntar alguma coisa também, fiquem super à vontade, beleza? Vamos lá. Então, ainda nesse quadro aqui de conteúdo, eu coloquei aqui o tipo de avaliação que eu vou fazer, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui participação das atividades. Aí, quando vocês dizem participação das atividades, significa o quê? Muito bem. Hoje a gente utiliza muito o Google Meet nas aulas, né? E o que significa participação nas atividades? O professor ele pode muito bem, depois que ele explica alguma coisa, ele pode lançar uma pergunta, trazer alguma imagem e pedir que os alunos façam comentários. Então, é preciso que o professor delimite bastante o que ele quer que o aluno faça, para que ele determine aquilo como participação. Se é o aluno que vai fazer pergunta, o aluno que vai fazer comentários, certo? Então, assim, que tipo de participação você, enquanto professor, acredita que é produtivo para que você possa avaliar, né? Então, é importante que você, antes de você organizar esse plano de aula, veja qual é a participação que eu quero que meus alunos... Que tipo de participação que eu desejo que meus alunos façam? Se é perguntar, se é fazer comentários, se é... Enfim, né? Então,
participar, a gente participa de várias formas, né? Então, é preciso que a gente também saiba que participação é essa. Exercício de escrita, que pode ser feito na hora que eu estou apresentando o Google Meet, por exemplo, ou eu posso fazer o exercício de escrita pelo Google Form, certo? Eu posso apresentar em algum momento na minha apresentação aqui na minha aula, tá? Então, a gente tem várias possibilidades, certo? Exercício de compreensão leitora, também a mesma coisa. Pode ser no momento em que estou dando minha aula pelo Google Meet, pode ser como atividade de casa em alguma ferramenta que eu estou utilizando, que eu vou utilizar, certo? Ou através, eu posso pedir para que os alunos leiam tirinhas em casa e depois eles tragam para um próximo encontro no Google Meet a resposta dessas tirinhas, dessas perguntas, tá? Então, fica também a critério do professor, né? Como é que eu vou fazer, tá? Produção textual multimodal, que é a escrita da tirinha. Eu posso passar isso como uma tarefa de casa, ou eu posso passar isso até como uma das partes de uma prova, sim, também, por que não? Uma avaliação escrita, em que envolve, por exemplo, o uso de recursos imagéticos e até recursos da internet, tá? Então, pode ser uma tarefa de casa, pode constar como uma prova também, como uma das partes daquela prova, tá? Então, fica a critério. Acredito que o Google Meet hoje está sendo muito explorado, né? Muito explorado. Tanto que eu estou colocando aqui como uma tecnologia usada, né? E eu coloquei aqui um site, né, de como criar tirinhas pelo canva.com, em que eu, como professor, posso utilizar na minha aula, apresentando como slides, certo? Como orientando o meu aluno como ele vai preparar essas tirinhas, mas eu também posso pedir que os meus alunos elaborem tirinhas em casa e depois eles trazem e mostrando no outro momento o tipo de tirinhas que eles fizeram, tá? Utilizando o tema. Então, também fica a critério do professor, evidentemente. E é isso, gente. E vale também as ideias que a gente tem, né? A gente precisa também, como é que eu posso dizer, trazer o próprio aluno para que ele dê ideias, né? Os nossos alunos hoje são bem criativos, né? Então, também eles podem oferecer ideias e podem saber de outros sites e de outras ferramentas para fazer tirinhas, por exemplo, né? Alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar algo? Deixa eu ver aqui agora. Muito bem. Como a escolha do gênero é importante para a riqueza do trabalho? É verdade, Elisiane. A gente precisa saber o gênero que a gente vai trabalhar. Então, se eu estou trabalhando com tirinha e eu estou querendo mostrar as características, eu também vou pedir para o meu aluno elaborar uma tirinha, né? Não simplesmente utilizar a tirinha como pretexto para estudar sobre leitura, sobre ponto gramatical, mas vamos pedir o nosso aluno para elaborar uma tirinha, né? Por exemplo, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, gente, por favor, façam, tá certo? Vamos lá, voltando. Bem, então já foi mostrada a parte dos objetivos. Eu não vou agora entrar em muitos detalhes, né, que eu estou vendo aqui, eu perdi algum tempo, mas eu vou mostrando aqui algumas das atividades, explicando de modo geral, porque também tem o plano de aula de inglês, tá certo? E aí, se vocês tiverem algumas perguntas, vocês vão fazendo lá no chat, que eu vou dar uma olhada lá e tal, e aí a gente vai interagindo, beleza? Simbora. Então, atividade. Primeiro momento, é importante que a gente saiba o que o nosso aluno conhece. Então, esse primeiro momento, eu diria que é o conhecimento de mundo. É rápido, não precisa ser muito longo. E aí, o professor ele pode iniciar uma breve discussão com os alunos sobre o assunto saúde, para saber qual a opinião deles, como eles podem se manter saudável, tanto física como mentalmente, na atualidade. Eu coloquei aqui umas 3 perguntas, o professor pode criar outras, entendeu? Para abrir aquela conversa, né? Para abrir o tópico que vai ser abordado durante a aula. Então, vocês se cuidam diariamente? O que vocês fazem para se manter saudáveis? E a saúde mental? Como vocês se cuidam mental e emocionalmente no dia a dia?
Ou seja, esse primeiro momento, como a gente chama em inglês, é um warm-up, né? É um momento que eu quero saber o que é que meu aluno sabe, tá certo? Então, de novo, dependendo do contexto da aula desse meu professor, essas perguntas podem ser utilizadas, tá certo? Para eu saber o que é que meu aluno conhece sobre o que é sobre saúde mental, sobre saúde física, o que é que eles fazem para se manter saudável. Atualmente, a gente está vivendo nesse momento da pandemia. O que é preciso para a gente se manter saudável durante a pandemia, né? Então, é preciso a gente... Eu acho, é interessante a gente instigar o aluno para a gente falar sobre o que a gente está vivendo na atualidade. Então, vamos trazer o assunto da atualidade para que a gente possa desenvolver a nossa aula e levar o nosso aluno à tirinha que ele vai ler adiante, que é sobre esse tópico, né? Coisa rápida. Tá bom? Isso pode ser feito oralmente numa conversa pelo chat, entendeu? O professor lança alguma coisa. Estava aqui me lembrando agora. O professor pode colocar um meme, por exemplo, certo? E aí, nesse meme, com esse tópico, o professor pode pedir, comentem sobre ele, o que é que vocês acham que esse meme está trazendo? Então, um meme pode servir de início para que o aluno, mais adiante, ele vá ler uma tirinha. Pode também ser uma ideia, tá? Então, ele pode trazer uma foto, uma imagem qualquer, né? De uma pessoa com problemas físicos, e aí pode, com isso, incitar uma conversa. Então, o professor pode utilizar qualquer coisa que venha à sua mente para suscitar, para a gente saber o que é que o aluno já conhece do assunto. Bem, o segundo momento é dedicado à compreensão leitura. Quando a gente fala quando a gente fala de leitura, a gente geralmente precisa entender que numa aula, uma sala de aula, até numa aula remota, a gente precisa ter um momento de pré-leitura, que eu diria que essa pré-leitura é esse momento daqui de conhecimento de mundo, quando eu estou já sabendo o que é que meu aluno entende sobre o assunto. Isso é uma fase chamada de pré-leitura, uma estratégia de pré-leitura. E depois que eu descubro o que é que o meu aluno sabe, o que é que acontece? Eu vou agora trabalhar com esse meu aluno algumas estratégias para que ele entenda o que é que ele precisa fazer para ter uma noção geral do texto, ou seja, a compreensão geral do texto, e aí a estratégia que ele vai utilizar e que eu vou ensinar, a gente chama skimming, e o que é que ele precisa fazer para ele entender os detalhes naquele texto, para saber os assuntos mais específicos. E aí ele vai utilizar estratégias diferentes, que a gente chama em inglês o scanning, tá? Então, essas estratégias, elas podem ser utilizadas, sim, em sala de aula. Só que, antes de eu mostrar as tirinhas, né, para os meus alunos, por que não? Agora, veja bem, isso fica a critério do professor, mas eu coloquei aqui como alternativa. Por que não mostrar para os alunos um pouco sobre o que é esse gênero tirinhas? Então, você pode, antes de mostrar as tirinhas e trabalhar com essas duas estratégias, explicar o que é a tirinha. Eu coloquei aqui no plano de aula que depois eu vou dispor tudo isso daqui, viu, gente, que eu estou colocando, vai ficar à disposição de vocês lá no nosso site do Dolphin, tá bom? Os 2 planos de aula, tá certo? E aí vocês podem tirar e tal, e ver, tá bom? Para poder fazer adequações nos contextos de vocês. Então, aqui eu coloquei um trecho de um artigo científico sobre o gênero textual tirinhas. Eu não vou ler, porque não vai dar tempo, tá certo? Mas esse trecho, ele define o que é esse gênero textual, mostra um pouco da história, onde foi criado, de onde veio, porque a tirinha ela veio de um gênero maior chamado história em quadrinhos, certo? Mostra também nesse trecho as características, certo? E o tipo
de elementos que são encontrados nesse gênero, tá? Eu não vou ler, mas esse trecho apresenta todas essas informações, tá certo? Então, eu posso, antes, ler esse trecho, explicar, trazer exemplos, né? Digamos que seria um momento de exposição, certo? Para o meu aluno entender o que é o gênero textual tirinha, tá? O que é o gênero textual. Isso é uma alternativa. Eu, particularmente, eu acho que é importante que o aluno entenda, né, todos os gêneros textuais, certo? Suas características, definições, né, a história, né? Enfim. Então, depois que eu expus sobre esse gênero, sobre o que é que ele é, para que ele serve, suas características, eu já vou começar a trabalhar com as estratégias, tá? Então, eu estou colocando aqui, mais uma vez, isso aqui são sugestões de atividades, tá? Em que eu estou mostrando para vocês, e que, evidentemente, vocês, com suas salas de aula específicas, em contextos específicos, vocês podem fazer adequações, tá? Então, por exemplo, uma atividade aqui, eu coloquei em pares ou em grupos pequenos, o professor pede que os alunos observem as tirinhas 1 e 2 e leiam rapidamente para dizer a ideia geral delas. A estratégia que eu estou utilizando aqui, né, é skimming. Trabalhar a ideia geral, fazer uma leitura breve para captar a ideia geral de um texto, no meu caso, da história da tirinha. Nessa atividade, cada par ou cada grupo, né, pode ler uma tirinha específica para que depois eles possam socializar suas respostas com outros pares. Aqui eu imaginei a seguinte dinâmica, certo? Em pares e em grupos pequenos. Aí vocês vão e me dizem, mas aí no ensino remoto, como é que isso vai ser possível? Veja bem, você pode muito bem pedir que determinados alunos interajam no chat ou interajam no WhatsApp, certo? E aí eles vão, em conjunto, lendo aquela determinada tirinha. Fulano e cicrano, lê a tirinha 1. Outro fulano e cicrano, lê a tirinha 2, e por aí vai, entendeu? Então, se a turma for grande, né? Ou em grupos pequenos ou em pares, isso vai depender da quantidade de alunos que você tenha. Por que eu pensei nessa dinâmica? Porque fazendo isso, eu posso depois pedir que eles compartilhem, que eles socializem suas respostas com outros pares, certo? Então, isso pode ser uma alternativa. Mas se vocês não quiserem e acharem que isso pode ser complicado, porque eles vai perder tempo, então, que seja feito individualmente, tá certo? E isso tudo depende da quantidade de alunos e de como você acha que a dinâmica vai se adequar melhor com a sua realidade. Nesse momento, o professor precisa orientar os alunos a observar as marcas tipográficas e os elementos multimodais e palavras repetidas no gênero. Tais aspectos servem para direcionar a compreensão de leitora de aspectos gerais em textos modais como as tirinhas. Desde o princípio, eu sugiro que todos os elementos multimodais, eles sejam apresentados. Aqui eu vou mostrar as duas tirinhas. Tirinha número 1, aqui, e a tirinha número 2. Desde o princípio, eu sugiro que que o professor sempre fale que existem vários elementos que compõem uma tirinha e que eles vão auxiliar o aluno, o leitor, para compreender o que se trata. Por exemplo, dessa primeira daqui, Devaneios, com Sigmund e Freud. Aí eu venho aqui e digo, olha só, são dois gatos, né? O gato preto e o gato amarelo conversando. Aí o gato preto vai e diz, é horrível querer fazer algo e não poder. Aí na outra, aí o gato amarelo vai e diz, resolva isso. Aí o gato preto, nossa, Freud, que conselho bom. Eu nunca pensei nisso. Então, assim, se vocês sacarem aí, observarem bem, o que é que acontece? Existe
além da fala desses dois gatos, o olhar dos dois. Aí está muito forte a questão do olhar, né? O olhar dele, tanto na primeira sequência não, minto, no primeiro quadrado, o olhar está semelhante para um e para outro. Já no segundo quadrado, o olhar do gato está com um olhar baixo e o outro grande, né, mais aumentado, né, como se ele estivesse dizendo, e de fato ele está dizendo algo de forma muito assertiva, resolva isso, né, ele está bem assertivo. E depois, no último quadrante, como é o nome? O gato preto, né, ele ficou admirado, né, com a resposta, né, do outro, nunca imaginava, né? E aí o olhar dele também está mais baixo. Então, para você ver, você pode trabalhar essa questão do olhar, por exemplo, com os alunos. Por que será que os olhares aqui são diferentes? Né? Isso tem implicação na compreensão do todo? Tem. Tá? Então, eu sugiro que isso deva ser tratado desde o início com os alunos. A tirinha número 2. Daniela, só um instante, antes, te interrompendo, antes de ir para a tirinha 2, Larissa fez uma solicitação aqui no chat, se você puder dar uma olhadinha. Vou lá, agora. Larissa, né? Tatiana, Karine. É que de vez em quando eu tenho que olhar o chat. Bem lembrado. Larissa. Professora Daniela, fala um pouquinho sobre as expectativas que devemos ter em relação às observações dos alunos, das marcas tipográficas nos textos, por favor. Ótimo, Larissa, foi bom você me falar. Marcas tipográficas. Olha só, eu vou voltar até aqui nas tirinhas. Cadê aqui? Voltei. Olha, essa tirinha daqui, na verdade, ela não tem, mas toda vez que quando a gente tem palavras, digamos assim, maiúsculas, palavras minúsculas, palavras em negritos, ou sublinhadas, né? Todos esses elementos, o maiúsculo, o minúsculo, o que é sublinhado, certo? Então, eles são elementos multimodais, né? Também, tudo, porque eles estão mostrando que existe algo que o produtor, na verdade, daquela tirinha, ele está querendo mostrar uma atenção. Então, para chamar a atenção do leitor, ele utilizou uma dessas marcas tipográficas. Tá? É muito comum, deixa eu ver, eu acredito que aqui na tirinha 2 tem, deixa eu ver, não tem. Mas isso que eu estou falando, palavras maiúsculas, palavras sublinhadas, negrito, certo? Dessa natureza, tá? Então, são elementos que o produtor de uma tirinha, o produtor textual, ele utiliza para chamar a atenção do leitor, certo? Sobre um determinado trecho, termo, expressão, assunto, certo? E aí ele utiliza essa marca tipográfica, né? Eu ali falei do olhar, né? Mas essas marcas aqui, elas também são utilizadas. Sim, são utilizadas, tá? São utilizadas. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Larissa. Ok? As onomatopeias são outras que a gente utiliza bastante, né? As tirinhas tem... Daqui a pouco eu vou mostrar um bocadinho. A gente está só no começo. A tirinha número 2, o assunto aqui, off-topic. Aí tem, é preocupante a questão sobre os males que a radiação dos celulares pode trazer à saúde. Aí, aqui tem um rapaz, né, que está sentado na frente da tela do computador. Aí depois ele olha para trás, porque alguém disse que nada. Aí na outra sequência eu tenho, na realidade, não é tão mal assim, né? E ele está segurando 1, 2, 3 ferramentas logo de uma vez,
né? Então, assim, a gente está trazendo aqui 2 assuntos, né? Na verdade, é sobre essa primeira tirinha, que é sobre a saúde mental, né? Tá? E a segunda tirinha está mais relacionada à questão da saúde física, né? Da saúde física, tá? Então, você pode explorar muito bem o que exatamente eles estão discutindo aqui na tirinha 1, né? O que eles estão tratando, o que a tirinha 2 aqui está tratando, tá? Pelo que eu estou vendo aqui na tirinha 2, o assunto é bem relacionado à questão da visão, né? Da coluna, mas é muito mais da visão, né? Quando se fala os males que a radiação dos celulares pode trazer à saúde. E aí a gente pode falar um pouco da saúde ocular, né? Dos olhos, certo? Por exemplo. Então, são assuntos que a gente pode, sim, trazer, e essas 2 tirinhas ela fala, né? Como uma segunda alternativa, eu posso, dessas mesmas tirinhas, tá? Eu posso agora já pedir para os meus alunos individualmente lerem e responder perguntas específicas. Olha só, na primeira atividade eu trabalhei de uma forma geral, certo? Eu posso explorar os gestos, eu posso explorar as palavras-chave, eu posso explorar tudo isso para que o aluno possa entender o assunto geral. A atividade 2 é mais específica. E aí eu tenho as perguntas bem específicas. Qual tipo de médico é representado nas tirinhas 1 e 2? E aí eu posso pedir que meus alunos vejam as palavras-chave, né, as repetidas, certo? Por exemplo, para poder chegar a esse assunto. Observar bem o que é que está acontecendo em cada quadrante. Na tirinha 1, qual dos 2 gatos está representando o papel do médico? Qual o problema do paciente na tirinha 1? D. Onde os personagens da tirinha 2 encontram-se? Na tirinha 2, que tipo de mal eles estão se referindo e qual a consequência? Tá? Então, nesse caso, eu estou trabalhando com a estratégia scanning. E aí eu já vou pedir aos meus alunos, já vou orientar, que eles precisam fazer inferências com base no contexto de cada tirinha dessa, tá? Então, por exemplo, qual é o médico que está sendo tratado aqui? Eu já posso ver até pelo título, que eu tenho marcas tipográficas, na verdade, no título, né? Eu tenho as palavras-chave, eu tenho lá em cima, né? Em negrito, em caixa alta, certo? Eu tenho o nome dos 2 personagens que implica muito bem o tipo de médico que eu estou tratando aqui, né? Que é um gato é Sigmund e o outro é Freud. Então, eu lido com o que aqui? Com a psicanálise. Então, o médico é psicanalista, né? Então, eu já posso trazer à tona isso, né? A palavra devaneios, né? Que está aqui no título, também. Então, tudo eu posso utilizar para poder suscitar, como é que eu posso dizer, trazer, na verdade, todas essas informações para os meus alunos, tá certo? Se eles não souberem do quem foi Sigmund Freud, eu já posso dar início a esse assunto, de forma, né, que ele possa entender pela tirinha, né? Tudo pela tirinha, entendeu? E aqui também, na tirinha 2, tá certo? Eu tenho um rapaz que está sentado em frente ao computador, ou ele está sem óculos. Então, se ele ficar o tempo todo aqui sentado, vai ficar feito como eu estou, com óculos e por aí vai, certo? Então, tudo isso pode ser tratado, né? Pode ser induzido e feito essas inferências. Eu posso levar o meu aluno a pensar, a fazer essas inferências a partir disso tudo, tá certo? Então, aqui já eu lido com outra estratégia, com esquema. Deixa eu ver aqui se alguém já perguntou alguma coisa. Questões objetivas inferenciais de compreensão e avaliativas. Isso, a segunda tirinha tem um leque de assuntos, como quando a greve coloca em caixa alta quando digitados nas redes sociais. Isso. Tem um bocado de gente aqui.
acredito que Magdiel Júnior disse, acredito que conscientizar os alunos e até nós mesmos a buscar ser mais sensíveis à identificação e efeitos de sentido dessas marcas é importantíssimo. Isso, de certo modo, é um modo de termos uma expectativa maior do que provavelmente eles podem observar, inferir, provavelmente ter dúvida, cair nas casquinhas de bananas da vida. Exatamente. É importante que a gente leve nas leituras das tirinhas para os nossos alunos, certo? Como nessas duas daqui, o que é que essas tirinhas estão trazendo à tona. Não é simplesmente é um assunto interessante, dá para ter uma risada. Não, mas tem assuntos aí que podem ser explorados, né? Então, vamos trazer à tona esses assuntos, né? E que está correlacionado com a realidade deles, né? Acho que a gente pode muito bem fazer isso. Bom, depois que eu explorar a parte da leitura, certo? Que vale salientar que vai desde esse momento de conhecimento até o final, que pode ser... Eu vejo isso, na verdade, como as duas aulas. O primeiro e o segundo momento eu incluo em duas aulas, por exemplo, certo? E eu vejo que eu posso até, por exemplo, pedir essa atividade 2 como uma tarefa de casa, por exemplo. Posso. Né? E na aula seguinte eu vou checar com meus alunos a resposta deles. Eu posso colocar essas perguntas aqui no Google Form, tá? Posso pedir. Ou sem ser no Google Form, eu posso colocar só essas duas tirinhas aqui, mandar para eles no Google Classroom e coloco essas perguntas lá. E aí depois, na aula seguinte, eles vão compartilhar as respostas, né? Então, a gente tem alternativas. Né? Enfim. Terceiro momento. Terceiro momento é um terceiro momento que é mais longo, né? Porque lida com a questão de estudo vocabulário e de estudo da gramática. De novo, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, assim, é um momento que se destina ao estudo dos marcadores linguísticos, que podem ser aqui sinais de pontuação, modo verbal, linguagem formal, e a diferença entre adjetivo e advérbio, né? Porque tem a questão lá do mal com L e o mal com U, né? Eu não vou entrar aqui nos mínimos detalhes, porque eu já estou vendo aqui a hora, já são 8h05. Mas aqui, por exemplo, a primeira atividade. A primeira atividade pode ser, com base no sinal de pontuação, a exclamação. Tá? Então, o aluno não, minto, o professor, ele, evidentemente, precisa explicar, apresentar esse sinal de pontuação, que é usado para representar surpresa, emoção, admiração, né? E aí, depois dessa explicação, ele pode passar uma atividade para que os alunos discutam isso no momento da aula, tá certo? Por exemplo. Ou, se não, pode ser feito como atividade de casa. Mas eu acredito que logo depois que um professor explica, é interessante que essas atividades elas possam ser feitas naquele momento no Google Meet, né? Um PowerPoint, né? Por exemplo. Ou simplesmente organizar um documento Word e colocar essas perguntas para que os alunos visualizem e eles possam responder no chat, por exemplo, né? Como vocês aqui estão colocando seus comentários no chat. Ainda com base na tirinha 1, depois que eu explico sobre essa questão da exclamação e onde usamos a exclamação, eu vou partir para o modo verbal imperativo. Sigo a mesma estratégia. Primeiro eu exponho, primeiro eu, professor, explico, primeiro eu, né, eu posso utilizar novamente, volto a tirinha, mostrando a tirinha, né? Entendeu? Onde foi que na tirinha 2, ou na tirinha 1, eu vi esse modo verbal, certo? E aí eu
utilizando isso, né, eu posso depois fazer a mesma coisa que eu fiz na atividade 1, né? Colocar umas perguntas para que os alunos respondam, certo? Então, sempre seguindo essa dinâmica. Isso aqui são sugestões, gente. Ver se mais alguém perguntou agora. Beleza. Continuando. De novo, aí num outro momento, eu vou explico sobre o uso do mal com L e do mal com U. Veja que aqui eu coloquei 3 atividades para cada tópico linguístico. Um relativo a... Qual foi? A exclamação, o uso da exclamação, né? O segundo, sobre o modo verbal imperativo, né? E o terceiro, sobre o advérbio adjetivo, o uso do mal com L e do mal com U, tá? Então, na minha aula, eu posso ser bem específico, apenas coloco um tipo de atividade, certo? De forma breve e sucinta, para que o aluno possa entender bem, né? E aí, faço a mesma coisa. Eu apresento, eu explico, eu volto na tirinha, eu mostro onde ali foi utilizado, tá certo? E depois eu coloco algumas perguntas para que eles possam responder, tá? Então, pode ser uma dinâmica, tá certo? Em que eu posso utilizar. E aqui, essas perguntas que podem ser feitas da forma que o professor achar que é mais conveniente. Bom, essa parte agora, parte 4 e parte 5, eu sugiro que seja algo mais relacionado com o estudo de vocabulário. Existe uma, digamos assim, uma estratégia, né, que eu particularmente, ela está denominada dentre as várias metodologias ativas. Eu particularmente eu gosto muito dessa estratégia para trabalhar com esquema semântico, ou ele se chama mapa semântico de um determinado assunto. Então, eu gosto bastante de trabalhar, de utilizar essa estratégia para trabalhar com meus alunos com o estudo do vocabulário de um determinado assunto. Tá? Então, eu posso, por exemplo, apresentar um mapa semântico do assunto saúde mental, da tirinha 1 para os meus alunos, e dizer como é que eu posso organizar esse mapa semântico. Estou aqui mostrando aqui um exemplo da tirinha 1, né? A tirinha 1, ela trata desse assunto. E aí eu posso colocar aqui, ó, palavras-chave que estão, como é que eu posso dizer, associadas ao tema. Então, existe a questão dos devaneios, certo? E quando existe a questão de que algo não está bem, eu estou me sentindo péssimo, né? E por isso eu tenho devaneios. E aí eu vou para um profissional, como um psicanalista, para que ele me dê conselhos, para eu sair desse estado, né? E aí ele olha para mim e diz: resolva isso, seja assertivo, saia desse mundo que, né, que está lhe deixando assim atordoado. Então, eu estou aqui citando um exemplo de palavras que estão associadas dentro de um tema como esse, né? E aí eu vou explicar para os meus alunos que quando a gente organiza um mapa semântico é importante para poder a gente entender que tudo está correlacionado a um determinado contexto, a uma determinada história. E que as palavras que a gente escolhe para poder a gente escrever sobre algo, produzir sobre algo, elas têm que estar relacionadas com aquele tópico. O que são essas, como é que eu posso dizer, que eu me lembrei agora em inglês, são essas associações que fazem a história fluir e fazer sentido, né? Então, eu posso ensinar o meu aluno a construir um mapa semântico de um determinado assunto, tá? E aí, depois que eu explico isso, eu posso pedir como uma tarefa de casa, por exemplo, que os alunos possam pesquisar na internet sobre quais são os problemas mentais que existem, quais são suas causas, quais são suas possíveis soluções. E depois que meus alunos pesquisem isso na internet, eu posso pedir que eles elaborem mapas semânticos
de determinados problemas, certo? Conforme eu apresentei aqui nesse exemplo. Então, isso aqui pode ser um exercício de tarefa de casa, tá? Isso pode ser um exercício de tarefa de casa, tá? Eu coloquei a mesma coisa aqui em relação à tirinha 2. Na tirinha 2 eu falo da questão da saúde física, né? Entendeu? E aí eu já tenho um outro mapa semântico, né? Eu tenho a questão da radiação, né? Eu tenho a questão aqui dos defeitos genéticos, eu tenho a questão das lesões sanguíneas, eu tenho o risco de câncer, né? E vários outros problemas também que podem estar associados, relacionados àquela tirinha 2 lá, né? Entendeu? Então, assim, tudo isso pode ser explorado para o nosso aluno, porque vai ajudar lá na frente, lá no final, na verdade, quando ele for produzir a tirinha dele, né? Veja bem, se vocês observarem bem, o que está sendo feito aqui desde o início do plano de aula até o presente momento são direcionamentos para que o aluno possa construir a sua tirinha de forma efetiva e significativa, tá certo? Então, depois que eu trabalho com eles e mostro para os meus alunos como me relacionar o estudo de vocabulário em cima de um mesmo tema, aí eu vou para a interpretação dos elementos multimodais na tirinha. Esse momento, eu posso, aqui eu coloquei 15 minutos, mas pode ser menos, isso aí vai depender. A duração sempre vai depender, né, de como o professor ele vai explorar isso na sala de aula. Se destina à explicação da função comunicativa dos elementos multimodais, e aí vai ser no momento em que eu vou explicar que a linguagem corporal, as expressões faciais presentes nas tirinhas, elas têm o objetivo de complementar ou enfatizar, por exemplo, o texto escrito, né? Tanto nos balões, que representam as falas dos personagens, como em outros locais que mostram informações importantes, né, sobre o assunto geral da tirinha. Então, eles vão estar sempre presentes, tá? Então, eu preciso chamar essa atenção. O texto escrito e o texto imagético, eles se complementam, né? Eles se complementam. E também o professor pode apresentar, explicar, como eu disse anteriormente, que as marcas tipográficas do texto escrito nas tirinhas servem para chamar a atenção do leitor sobre determinadas informações, como mostrada na sequência da tirinha 2, né? Por exemplo, quando eu mostrei lá sobre os devaneios, lá em letra maiúscula, em negrito. E o quinto e último, na verdade, é o penúltimo momento, é destinado à produção textual. Então, se vocês observarem, como eu disse anteriormente, tudo que eu coloquei no meu plano anteriormente à produção textual serve para orientar o meu aluno para este momento. Porque ele só pode escrever depois que ele tiver entendido sobre as características das tirinhas, o que compõe as tirinhas, o vocábulo das tirinhas, o mapa semântico das tirinhas, né? O que é que contempla as tirinhas. Então, eu só posso produzir depois que eu entender, né, sobre todos os outros aspectos que foram ensinados antes. E aí é o momento em que eu posso orientar meu aluno a utilizar um site, como esse daqui que eu coloquei, tá? E aí eu posso, por exemplo, pedir que meu aluno vá nesse site, crie uma tirinha, ele pode criar, sozinho, ou você pode pedir que essa criação seja feita em pares, ou seja feita em pequenos grupos, tá? Então, isso aí vai depender de como o professor ele acha que vai ser melhor. Agora, que os alunos precisam levar em consideração nessa produção o quê? Que a combinação do texto escrito com os elementos multimodais é importantíssimo. Um complementa o outro. Que há necessidade do uso adequado do vocabulário dentro da temática escolhida por eles. Ou eles podem elaborar uma tirinha dentro sobre saúde mental ou sobre saúde física, certo? Mas que o vocabulário esteja adequado, né? Ou seja, é preciso que eles vejam qual vai ser o mapa semântico, né?
E que seja adequado também o uso do tempo verbal imperativo, do sinal de exclamação, dos adjetivos que vão ser usados, certo? Ou de qualquer outro verbo dentro também daquela tirinha, tá? Então, é importante que isso seja bem pontuado para os alunos. Avaliação. Depois que os alunos produzem, aí eu, enquanto professor, vou ter que avaliar isso, não é isso? Vou ter que avaliar. Então, eu vou ter que avaliar. O aluno, ele pode, na aula seguinte, ele pode mostrar essa tirinha e falar dessa tirinha, como foi que ele fez, o que foi que ele elaborou, enfim, você pode pedir para esses pares, né, começar a dizer o que foi que motivaram ele a elaborar a tirinha da forma como eles elaboraram, por exemplo. Então, isso pode ser um aspecto da avaliação, tá certo? E aí fica a critério do professor, né, de como ele vai avaliar. Gente, isso aqui eu mostrei o plano de aula de português. Tá? Isso aqui eu mostrei um plano de aula de português. Então, o que acontece? O que eu vou mostrar agora é mapa semântico de significado. Cada tema. Alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver, acho que foi. Mapa conceitual, mapa semântico. Mapa semântico é de significado, isso. Mas a Yara já respondeu. Beleza. Gente, isso aqui eu mostrei foi de português. O que eu vou mostrar agora vai ser de inglês. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo de inglês? Ótimo. Beleza. Eu não vou entrar com muitos detalhes aqui no de inglês, porque a diferença é muito pouca, né? O gênero foi o mesmo, tá? A sequência foi a mesma, certo? Os objetivos vão ser um pouco diferentes, porque as tirinhas são diferentes, mas o procedimento é o mesmo, tá? O procedimento mesmo. O que vai mudar aqui do plano de português para o plano de inglês é que eu vou utilizar uma tirinha em inglês, em língua inglesa, evidentemente, tá? E se for em espanhol, vai ser em espanhol, por supuesto. E eu vou utilizar os aspectos linguísticos, colocar aqui no meu objetivo, tanto na parte do vocábulo, quanto na parte da gramática, certo? Na questão aqui da língua estrangeira, tá certo? Que pode ser ou em inglês ou em espanhol, por supuesto. So, entonces, novamente o método é indutivo, de forma contextualizada, certo? Nesse caso daqui, a título de ilustração, eu coloquei aqui exemplos de atividades que vão trabalhar com simple present tense, o verbo modal should, com a função giving advice, certo? E alguns marcadores conversacionais, tá? Alguns marcadores conversacionais. A avaliação também segue o mesmo critério. Eu utilizo aqui o Google Meet, utilizo o site, utilizo o PowerPoint. Me lembrei de uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Tá? Me lembrei de uma coisa. Nós temos muitas ferramentas hoje, né? A tecnologia aí nos mostra que a gente tem muita coisa. Então, eu estou aqui, mais uma vez, mostrando aqui para vocês, são algumas sugestões, certo? Então, a tecnologia que eu estou utilizando aqui, que eu estou propondo, tá? Não significa necessariamente que só tem que ser ela, não. Outras tecnologias, elas podem ser usadas, tá? Então, novamente, aqui são sugestões, tá certo? Sugestões. Então, como eu estava dizendo antes,
pelo fato desses dois planos eles serem, eles seguem a mesma linha de organização, então o primeiro momento, que é de conhecimento, que é de explorar o conhecimento do mundo desse meu aluno, ele serve como uma atividade de pré-leitura. Então, chega aquela mesma coisa, certo? Então, conhecimento, eu sigo sabendo, perguntando o que é que meu aluno entende, se eles se cuidam. O tema é o mesmo. O tema, aqui eu coloquei o mesmo tema. Eu poderia usar qualquer outro tema, mas aqui eu escolhi o mesmo tema. Tá? E também eu coloquei aquela mesma coisa. Primeiro trabalhar com a estratégia skimming, depois scanning. Mas também, professores, vocês podem mudar a coisa. Vocês podem trabalhar com compreensão específica primeiro, depois com compreensão geral. Vocês, enfim, a ordem não interessa. O importante é que esteja claro para o meu aluno o que é que ele está trabalhando naquele determinado momento, certo? Tá? Também, eu coloquei aqui aquela informação sobre o que é o gênero tirinha, a sua origem, as suas características, que pode ser colocado ou não. Mas eu, como sugestão, acho que você, professor, pode muito bem também tirar um momento da sua aula e falar do gênero textual que você está explorando, trazer um pouco da história, das suas definições e características. Eu acho que o nosso aluno merece conhecer sobre os gêneros que eles estudam. Né? Então, eu coloquei aqui, deixa eu já mostrar logo as figuras, né, para vocês. Então, aqui uma, certo? Figura 1. Nós temos aqui o Charlie Brown. E aí nós temos his friend. Aí tem aqui, psychiatric, help, 5 cents. The doctor is in. And he says, ele diz, I guess what I want to know is, what is the secret to life? Daqui a pouco eu vou falar aqui umas coisinhas. A figura 2 é do Garfield, eu amo Garfield. Nossa, tem muita coisa que você pode explorar com Garfield. Olha a figura 2 aqui. E aí o dono dele, né? Aí ele vai e diz, Liz... para quem não entende, né, inglês, então deixa eu traduzir aqui em português, desculpa. A figura 1, aí tem assim, psiquiatra, ajuda, 5 centavos. O médico está aqui. Aí o Charles diz, eu acho que o que eu quero saber é qual é o segredo da vida? Figura 2. Aí tem aqui, o primeiro quadrante. Liz thinks you should go on a diet. Né? Liz acha que você deve fazer dieta. Aí depois ele diz, and she says it's not just a weight issue, it's a health issue. E ela diz que não é apenas uma questão de peso, é uma questão de saúde. Aí o Garfield, so is starving. Aí ele diz, então, como é que eu digo aqui? É faminto. Então, eu estou faminto. É algo faminto. Tá? Então, assim, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho a situação número 1, da figura 1, que fala sobre a questão da saúde mental, né? E que eu vou depois aqui, num outro momento de atividade, trabalhar com as marcas tipográficas, que aqui eu tenho as aspas, né? Eu tenho aqui a preposição in, que está chamando aqui a atenção também, certo? Eu tenho aqui outra marca tipográfica, olha, palavra em caixa alta, em negrito, né? Está dizendo eu estou faminto, né? So is starving, tá?
Eu tenho as reticências aqui, ó, também, que é outra marquinha tipográfica, tá? De continuidade do assunto, né? Então, tudo isso eu posso explorar aqui, tá? Tudo isso eu posso explorar, além, evidentemente, da linguagem corporal. Então, assim, no primeiro momento, eu posso trabalhar com a ideia geral, posso pedir que os meus alunos leiam essas 2 tirinhas, né, de forma rápida, observem, como eu disse anteriormente, tá? A linguagem corporal, as expressões faciais, o todo, e qual é aquele assunto que está sendo tratado, né, em cada uma delas, tá? E aí a estratégia é esquema. E no segundo momento eu posso trabalhar de forma mais específica com base nessas perguntas aí que vocês estão vendo. Por exemplo, qual é o tipo de médico que está sendo representado na figura 1? Quanto custa a consulta do médico na figura 1? Qual o problema do paciente? Quem pode ser Liz na figura 2? Qual o problema de saúde de Garfield? Garfield aparenta estar preocupado, desculpa, não é preocupada. Garfield aparenta estar preocupado com o problema dele. Por quê? Né? Então, assim, essas perguntas são mais específicas e direciona para o aluno fazer inferências com base no que eles estão vendo, tá? Então, tudo isso também eu posso fazer como tarefa de casa, ou eu posso pedir que fazer a pergunta logo para o meu aluno naquele momento da aula, que é a critério do aluno, do professor, né? Geralmente, eu gosto, enquanto professora, quando eu trabalho com leitura na sala de aula com meus alunos, eu gosto bastante de explorar a parte de conhecimento de mundo e de compreensão geral, certo? E, geralmente, eu coloco as atividades para tarefa de casa, né? Mas isso fica a critério de cada professor, né? Fica a critério de cada professor. Aqui, sim, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Obrigada, gente. É um prazer aqui estar compartilhando com todos vocês. Vamos lá. Oi. Então, nesse segundo momento, que é destinado ao estudo do vocabulário e da gramática, né? Eu estou aqui com... Eu posso trabalhar muitas coisas, e aí eu tenho aqui os marcadores conversacionais de abertura, o tempo verbal simple present na forma afirmativa e o verbo modal should, tá? Considerando que nós estamos agora às 8h30, o que é que eu vou fazer? Eu não quero me alongar muito aqui, porque eu quero também escutar de vocês daqui a pouquinho, viu, gente? Antes de terminar, eu quero escutar de vocês umas colocações de vocês aqui, as sugestões, críticas, comentários e tudo mais. Então, da mesma forma como eu apresentei o plano de aula de português, eu mostro aqui o seguinte, por exemplo, que no primeiro momento, o professor ele explica sobre esses marcadores conversacionais de abertura em diálogos. Liz thinks, I guess, I reckon, né? O início de uma conversa, né? I think that, I guess I should, né? E depois vem até com o modal should, tá? Então, de novo, eu remeto aquelas tirinhas para apresentar e explicar sobre esses marcadores conversacionais que são comuns em diálogos, tá certo? Para dar início a um desenvolvimento de uma ideia ou de um assunto, uma conversa, tá? E aí, depois que eu explico, depois do que eu mostro, eu coloco aqui um pequeno exercício para os alunos completarem as sentenças usando esses marcadores para desenvolver um assunto sobre o assunto fast food, sobre o assunto stress, sobre o assunto exercises and balanced food, sobre o assunto be on a diet, né? Então, eu posso explicar isso para os meus alunos, né? E dizer, e aí, sobre esses assuntos, qual é a ideia que vocês acham? O que vocês acham que os médicos acham? O que vocês acham que os pais acham?
E o que é que vocês acham que os seus amigos acham sobre entrar, fazer dieta, né? Então, eu posso direcionar isso também, tá? Para ser feito de forma breve na aula, tá? Que eles podem responder lá no chat, né? Por exemplo, tá? Então, também fica a critério do professor, né? Ou pode fazer isso como atividade de casa, certo? Mas eu sempre acho que é interessante colocar uns exemplozinhos, né? Para a gente fazer um exercício na própria sala, né? Para ver como é que o aluno está se inteirando, né? Do assunto. Sempre me remetendo à tirinha, né? Como forma de apresentar o que eu estou estudando. Eu posso também apresentar agora sobre o simple present, na afirmativa, né? Para falar sobre os fatos da realidade, né? Entendeu? E aí eu vou de novo explicar que nesse tempo, né? Que sempre eu sigo com subject, main verb and complement, certo? Em inglês é assim, aquela coisa certinha, né? Primeiro vem o sujeito, depois vem o main verb, depois vem o complemento, tá? Como esses exemplos aqui. Então, eu mostro com base, e aí depois eu posso dizer também, como é que se diz? Eu posso, aqui nesse caso, mostrar alguns outros exemplos de sentenças no simple present, certo? Ou eu posso pedir que eles escrevam outras sentenças no simple present, tá? Com base no verbo I want, I guess, I know, ou em outros verbos, por exemplo, tá? Eu sempre coloco aqui com base nas tirinhas, porque elas são as referências, né? Depois que eu estudei sobre a leitura e tudo mais, né? Então, assim, e seguindo a mesma linha, mesmo critério de organização, eu faço isso em relação ao modal should, né? Apresento esse modal também com base na figura 2, explico, mostro o exemplo lá, you should go on a diet, né? Qual é a função dele? A gente usa esse verbo modal quando a gente está dando um conselho para alguém, né? Para essa pessoa melhorar, mudar de situação, que foi o caso, né, do dono do Garfield, que viu que ele está com excesso de peso e ele sugere, a ele não, a amiga dele ali sugere que ele deve fazer uma dieta porque está acima do peso. Então, quando a gente lida, né, quando a gente quer sugerir algo a alguém, quer dar um conselho, a gente utiliza o should, tá? Então, eu posso, para trabalhar com ele, também sigo essa mesma linha de raciocínio, né, de organização. Depois da explicação, um pequeno exercício, né, e aí eu peço para os meus alunos fazerem sugestões utilizando esse should. Então, assim, se vocês observarem bem, a linha de organização desses planos de aula, tanto de português como de inglês, eles estão assim bem alinhados nessas partes, entendeu? Por exemplo, agora é o momento dos mapas semânticos, né? Dos mapas semânticos. Então, como é que eu vou organizar agora as palavras em relação ao assunto, né? Em relação ao assunto de cada tirinha. Então, a mesma coisa que eu fiz lá, então vai ser um outro momento. Agora, veja bem, embora, é preciso que eu deixe isso bem claro aqui, gente, embora esteja aí de forma muito explícita para vocês, desculpem, essa linha, né, de organização, de que primeiro vem a partir do conhecimento do mundo dos alunos e por último a produção do texto, e aí no miolo, vocês estão vendo aí, que eu coloquei bem aí, primeiro a leitura, depois o estudo linguístico, depois a questão do mapa semântico, ou mapa, né, do assunto. Isso não significa dizer que você pode fazer diferente, você pode fazer diferente. Você pode primeiro trabalhar com o mapa semântico, certo? E aí depois você trabalha com a leitura e depois a gramática, ou primeiro você vem com... Eu acho que a gramática, ela deve ser depois ou da leitura ou do mapa semântico. A gramática, geralmente, ela precisa ser... ela deve, na minha concepção, que aí esse é um método indutivo,
ela deve ser trazida a partir da leitura daquela tirinha, certo? E não simplesmente, hoje vamos falar sobre o verbo modal should, hoje vamos falar sobre o simple present. Não, eu acredito que vocês, se ou é por meio de um assunto que você vai conversar com eles, ou de uma leitura de alguma coisa, ou de uma música que vocês vão escutar, mas no caso aqui é a tirinha. Então, assim, vocês podem mudar essa ordem, tá? Coloca o mapa semântico antes e depois a leitura, ou a leitura e o mapa semântico. Essa ordem ela pode ser mudada, tá? Por favor. E aí, esse mapa semântico pode também, depois que eu explico o mapa semântico da tirinha que eu estou ensinando, eu posso pedir um outro mapa semântico que eles possam fazer, eles podem fazer, entendeu? Com vários assuntos, né, que contemplam na tirinha 1, por exemplo, os problemas mentais que costumamos encontrar na atual sociedade. Por exemplo, depressão, solidão, estresse emocional. Então, eu posso depois pedir que eles pesquisem uma tirinha que contemple o assunto da depressão. E aí, nessa tirinha, por favor, faça um mapa semântico dela, entendeu? Mesma coisa, uma figura 2, né? Uma atividade. Eu posso pedir que eles pesquisem outras tirinhas que contemplem o assunto de problemas de saúde física. E aí, com base naquela tirinha, eles fazem um mapa semântico. Então, todas essas atividades, elas estão trabalhando com vocabulário, certo? Estão trabalhando com vocabulário, tá? De novo, esse quarto momento, me lembrei agora de informação importante, a interpretação dos elementos multimodais na tirinha. Por que eu estou trazendo aqui essa questão? Tá? Nós estamos vivendo, cada vez mais, e agora, no mundo da tecnologia, estamos vivendo num mundo extremamente multimodal. As práticas de letramento estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, é preciso que a gente traga à tona essa questão dos multiletramentos, da multimodalidade nas nossas aulas de línguas. Que é algo que está presente. É algo que está presente. A multimodalidade está presente, então a gente não pode descartá-la. Daí porque a necessidade, assim penso eu, de trazer gêneros textuais multimodais para que a gente possa explorar esses aspectos quando a gente trabalha com a leitura, quando a gente trabalha com a escrita, quando a gente trabalha com a língua. Tá? Então, eu sou extremamente favorável que nós, professores de língua materna e estrangeira, que a gente trabalhe sobre essa questão de forma bastante contundente, principalmente agora, que a gente está vivendo numa era digital extremamente multimodal. Né? Então, é importante que a gente trabalhe todas essas questões, todas as nossas expressões, linguagem corporal, marcas tipográficas, expressões de todas as naturezas, certo? Então, é importante que a gente destaque isso como elementos complementares e também que sejam enfáticos ao texto escrito, certo? É importante que a gente sempre pontue isso. No quinto momento, assim como no plano de aula de português, é de produção textual de uma tirinha, né? Da mesma forma, eu coloquei aqui esse site, tem outros sites também, né? Mas eu coloquei esse. O trabalho pode ser feito em pares, pode ser feito individualmente, né? Levando em consideração tudo que foi explorado anteriormente. E a avaliação, ela pode ser oral, quando os alunos eles podem compartilhar o que eles fizeram, podem trazer as respostas dos exercícios, certo? Você pode pedir que eles coloquem essa produção textual e como é que eu posso dizer? E compartilhe nas redes sociais, por exemplo, né? Então, gente, é isso aí. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um exemplo
certo? De como é que a gente pode explorar. Só um instantinho. Oi, voltei agora. Então, é isso aí. Eu apresentei aqui para vocês esses dois planos. Eu gostaria agora de parar de falar agora um pouco, né? Eu gostaria de saber um pouco de vocês. Eu acho que essa proposta aqui que eu e as outras professoras de português, a professora Yara e a professora Tatiana, né? Que a gente está trazendo uma proposta para que a gente possa levar o aluno como é que eu posso dizer, a refletir sobre, a pensar, né, que ele pode sim aprender um idioma, língua portuguesa, inglês e espanhol, compreendendo e produzindo esse gênero. E com esse gênero eu posso explorar de várias formas, né? Aqui são algumas sugestões. Agora eu vou ficar calada. Eu gostaria que vocês pudessem, antes da gente concluir, que a gente ainda tem uns 17 minutos, para ser mais precisa, que vocês possam fazer comentários, né? Possam fazer perguntas, né? Enfim, ou qualquer outra coisa. Fiquem agora à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Daniela, olha o comentário aí de Eliane. Achei bem interessante. Tá no chat? Sim, sim. Farei meu programa estratégico usando esse gênero. Tem que ser, né? Tem que ser. Farei meu programa muito estratégico usando esse gênero. A gente tem que usar o plano A, plano B, plano C. Eu sou favorável a vários. Eu adoro trabalhar com gênero multimodal, porque a gente pode colocar o aluno para traduzir, né? E são textos curtos, né? São textos curtos que a gente pode explorar de várias formas e a gente pode trabalhar, como a gente viu, com muita coisa. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Pergunta? Dúvidas? Daniela, eu gostaria de parabenizá-la pela proposta que você compartilha essa noite com a gente, né? Não só do gênero propriamente dito, mas de ideias, né? De como desenvolver esse planejamento passo a passo, contemplando vários aspectos linguísticos ou culturais, enfim. Então, eu acho uma abordagem muito acessível, né? Que eu acho que a gente também tem que pensar nessas alternativas. Concordo com você que os gêneros multimodais eles ampliam as nossas possibilidades de ação. Isso. E eu acho que você, Tatiana e Yara estão de parabéns por esse trabalho de parceria, né, que resulta nesse plano que pode Isso. perfeitamente ser adaptado por todos os professores aqui, a partir de suas realidades, né, de seus contextos, mas eu acho que o ponto principal dessas ações do DOF é justamente compartilhar ideias, porque hoje mesmo eu escutei uma colega professora dizendo, Karine, eu já não sei mais o que fazer, eu acho que eu já esgotei todas as possibilidades do meu acervo de ideias. Então, às vezes, a gente, a partir de um plano desse já elaborado, né, como você comentou, vai ficar disponível para todos os professores participantes do DOFER. A partir dessa ideia, você tem ali um estalo, como a Eliane falou, né, para fazer um programa estratégico, né, e dar um outro direcionamento ao seu trabalho. Com certeza. Então, eu acho que é bem essa a intenção mesmo, né? E eu fico feliz em ver que outros professores aqui já estão se beneficiando e já pretendem fazer uso também. Isso é muito bom. Obrigada, Karine. E a gente deu aqui exemplo com as tirinhas, né?
mas a gente pode usar também com as histórias em quadrinhos, né, com os memes, né, com charges, com videoclipes, certo? Os alunos adoram as tirinhas e as histórias em quadrinhos, e os memes também. Nicásio, né, trouxe aqui e mostrou para a gente, né, o que ele fez com os alunos dele. Né? Tatiana, pode falar. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei pensando até uma sugestão que eu dei aí ao longo da oficina, da apresentação da Daniela, que foi brilhante, Daniela, parabéns. Essa questão do contra-exemplo, né? Eu chamo muita atenção dos meus alunos estagiários para isso. Quando a gente está trabalhando no exemplo, eu acho super importante a gente mostrar o contra-exemplo. O que é isso? O que não é o gênero. Então, quando a gente está trabalhando na tirinha, me ocorreu, né, na apresentação de Daniela, isso, coloca um exemplo de um cartoon, de uma história em quadrinhos, para o aluno perceber a diferença, tá? Isso é muito bom, porque, digamos, né, você começa a trabalhar geralmente pelo mais simples, que é a tirinha. Aí, depois de um tempo, você trabalha a história em quadrinhos, que ela é mais ampla. Então, no decorrer da apresentação, volta para a tirinha e diz assim, gente, tem alguma diferença? Porque eles vão começar a perceber que a tirinha, ela tem uma sequência mais curta, a história em quadrinhos ela é mais prolongada, a sequência de ações dela é maior, o clima vai demorar mais a aparecer do que numa tirinha. Então, são inferências que os alunos eles vão fazer intuitivamente, naturalmente. É impressionante, pessoal, se vocês prestarem atenção nisso. E a charge? Aí você apresenta uma série de charges, e de repente você coloca uma charge digitalizada. Mas a charge digitalizada só apareceu agora no ensino remoto? Será? No final do jornal, às vezes não aparece uma charge lá com movimento. No final do Big Brother, sempre que ia ter uma eliminação de um candidato, sempre tem uma charge. Eu estou dizendo, viu, gente? Mas faz anos que eu não assisti, mas eu lembro que tinha. Então, assim, o aluno vai começar a perceber que não só tem uma única forma de apresentar. Né? O site que Daniela colocou aí, o Canva, né, como opção de produção do gênero, é fantástico. Porque o aluno sai daquele critério dele de fazer uma tirinha, uma charge, uma história em quadrinhos num cartaz para ser fixado só nos murais, para ser ilustrado em suas redes sociais, por exemplo. Então, isso dá uma visibilidade enorme e uma motivação para ele fantástica. Porque enquanto um aluno ele tem uma maior perspectiva para desenho, para diagramação, para ilustração, o outro já é melhor no texto em si. Então, eles vão se ajustando. Quando a Daniela coloca a opção de trabalhar em pares, é fantástico isso, né? Valorizar de cada um aquilo que ele tem de melhor. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é a importância, e Yara vai concordar comigo nisso, da reescritura. A gente não pode pedir uma produção ao aluno e ficar satisfeito só com aquela produção. A gente precisa dar chance ao nosso aluno de reescrever. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque a Daniela apresentando e eu pensando, né, como professora, eu sei que a Daniela vai chegar a essa conclusão, depois a gente diz assim, caramba, eu nem falei disso. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai melhorar essa oficina e já tem algo mais a acrescentar. Na verdade, Daniela, eu disse que isso foi brilhante, foi fantástico, mas é o nosso ato de professor. Então, Com certeza. Não é? Então, quando o nosso aluno está produzindo, a gente não vai se sentir satisfeito com aquela primeira produção. A gente vai trabalhar com ele, as dificuldades dele e dar uma chance para ele melhorar. Inclusive, se for atividade para nós, a gente atribui um maior resultado à segunda versão, para poder só então a gente pensar numa publicação, numa divulgação em si. Porque a gente não escreve, gente, numa tacada, né? Quem quer que a gente conseguisse escrever de uma vez? Quanto tempo a gente não ficou sentada aqui montando esses planos de aula? Nossa! E quanto mais a gente escreve, mais coisa a gente lembra para fazer. Eu só queria ressaltar esses dois aspectos, do contra-exemplo e da possibilidade da reescritura para o nosso aluno, que é fundamental. Era só isso, Daniela. Obrigada. Muito bem lembrado, Tatiana, obrigada. Foi muito bom você ter falado sobre a reescrita. E aí você me lembrou de uma outra coisa, Tatiana. É o seguinte, hoje, não somente hoje, deixe-me corrigir, já faz um certo tempo
que os textos imagéticos, os textos multimodais, fazem parte do Enem, né? Fazem parte do Enem. Então, por fazerem parte do Enem, eu acredito que a gente já pode colocar, inserir esses textos multimodais, tanto na parte da leitura como na parte da escrita, nas avaliações escritas dos nossos alunos. Isso daí pode ser, digamos assim, a gente já vai trabalhando com eles de tal forma que, evidentemente, como a professora Tatiana colocou, trabalhando com a reescrita, trabalhando com a leitura, certo? Como forma de dizer, olha, gente, a gente na prova também, vocês vão ler uma tirinha, vocês vão, na prova que a gente vai fazer, vocês vão ler uma tirinha, vocês vão fazer uma tirinha também, certo? Que pode ser ou um meme, ou de forma simples, né? Não sei, mas contanto que vocês possam instigar o aluno a utilizar esses gêneros, que pode ser tirinha, que pode ser uma charge, que pode ser um meme. Hoje está sendo muito trabalhada a questão do meme. O meme, meu Deus, né? Não foi à toa que eu e o Nicásio fizemos a oficina. Mas as tirinhas, elas são muito bem aceitas entre os alunos, tanto de português como de inglês e como de espanhol, né? É isso aí, reescrita. Muito bem colocado, Tatiana. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa, de fazer um comentário? Alguma colocação? Oi, Daniela. Só acrescentando, né, de uma certa forma, o que Tatiana colocou, que eu até digitei aí, a reescrita ela é uma etapa. Então, independentemente do gênero, seja este um cartaz, uma tirinha, uma história em quadrinhos, ele precisa, uma charge, ele precisa ser revisto, ele precisa ser refeito. O próprio artista, ele não faz um texto num primeiro momento e já está pronto. Então, quantas horas, quantos momentos eles passam para produzir, para poder publicar, né? E fundamental, é claro que você fez essa abordagem muito interessante, contemplando hoje os aspectos, né, gramaticais, linguísticos, extralinguísticos dos textos multimodais, e como isso é fundamental, e como nós temos também que inserir esses gêneros que possibilitam essa leitura, não apenas a leitura do verbal, mas principalmente do não verbal, também para poder compreender o texto, como isso é fundamental, o trabalho não só no ensino fundamental, no ensino médio, mas também nos anos iniciais do ensino fundamental, e começa lá com a educação infantil, da leitura do texto não verbal. Então, a gente não pode, em momento nenhum, desprezar isso aí, ver esses recursos gráficos, as onomatopeias, ver as cores, as imagens. Por quê? Porque nós lidamos o tempo todo com isso aí. E lá na frente, o que é que acontece às vezes? O aluno, quando chega, pronto, na prova do Enem, que sempre tem, às vezes, pode ter uma charge que vem complementar, pode ter um gráfico, pode ter uma imagem, e se o aluno não fizer a leitura adequada daquilo ali, para complementar com o texto verbal, dificilmente ele vai conseguir identificar e se sair bem na produção escrita. Então, é fundamental esse trabalho de leitura, de compreensão e também de estimular a produção, porque nesse momento nós encontramos, gente, verdadeiros artistas, muitas vezes estão lá na sala de aula, que têm uma habilidade para o desenho, que pode vir a contribuir, se tornar futuramente um artista, e se a gente não propiciar essas ações em sala de aula, pode passar despercebido. Então, mais uma vez, parabéns, professora, pela explicação e pelo gênero, que eu acho muito importante, fundamental ser trabalhado de forma mais consistente, como você fez, diferentemente de muitas vezes, quando a gente vê num livro didático, e com questões só objetivas. Quem são os personagens, o que estão fazendo, tal, sem explorar esse recurso que o texto multimodal traz e que a gente deve explorar em sala de aula. Parabéns mais uma vez.
Obrigada, professora Yara. Obrigada, Yara. E, assim, só para concluir, né, já que a gente está nos finalmente, que é que eu estou pensando aqui, a fala de Karine, da Yara e da Tatiana me remeteram ao seguinte, pelo fato de ser um gênero textual multimodal, né, de trabalhar, e então, assim, e nesses planos, né, que foram apresentados aqui, é importante que a gente tenha em mente que a gente está vivendo numa fase, esse ensino remoto está nos alertando para que a gente coloque o aluno como protagonista da aprendizagem dele, certo? Então, é importante que a gente chame a atenção desse nosso aluno. É difícil? É desafiador? É. Mas, por mais difícil e desafiador que seja, o aluno não... Ele precisa ser instigado para fazer algo significativo. Os nossos alunos, eles são criativos. Por que não a gente chama os nossos alunos para darem ideias sobre os temas que podem ser contemplados nas outras tirinhas, por exemplo? Por que não a gente possa pedir para os nossos alunos darem ideias de como é que eles vão produzir? Então, é importante que a gente também instigue nos nossos alunos essa coisa deles pesquisarem, deles arregaçarem as mangas, deles fazerem algo, certo? E a gente ter o papel de orientar, de mediar, certo? Porque esse é o momento, esse momento que a gente está vivendo é o momento que a gente precisa alertar os nossos alunos para isso, que eles precisam, como é que eu posso dizer, encontrar sentido no que eles fazem, certo? Sentido no que eles fazem. E é isso aí, minha gente. Falta 1 minutinho para as 9, já estamos no fim, né? Eu agradeço a presença aqui de todo mundo, de todos vocês, dos meus colegas e amigos do Dofer, das pessoas que estão aqui nos assistindo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Tatiana, obrigada, Yara, pela colaboração. Obrigada, Karine, obrigada, Gilda, obrigada a todo mundo. Eu acho que a questão não é, essa aqui não é a minha oficina, eu diria que aqui é a oficina do nosso projeto, porque todos aqui estão envolvidos, certo? E é isso aí. Eu espero que o que eu apresentei hoje possa ter contribuído para vocês aí, possa ter ajudado, contribuído essas dicas, essas ideias, para que vocês possam explorar um pouco aí nas suas aulas. Tá bom, então? Gente, muitíssimo obrigada. Uma excelente noite para vocês. Eu espero que tenha, tirando aquela parte inicial, né, que houve um probleminha, mas foi resolvido, eu espero que a oficina tenha sido proveitosa para todos. Uma boa noite mesmo para todo mundo e meu muitíssimo obrigada. Daniela, vou deixar só um lembrete final. Finalizamos a 4ª semana de ações do Dofer, mas temos atividades na próxima, tá? Uma oficina sobre gamificação com a professora Itiara e uma mesa redonda muito interessante sobre o uso do WhatsApp como espaço também de troca, né, de aprendizagem. Então, contamos com vocês na próxima semana. Boa noite. Isso aí, galera. Contamos com vocês. Muito boa noite. Obrigada, Karine, por lembrar, sempre nos lembrando. Valeu, gente. Boa noite.